Se você não me conhece muito bem, resumindo para você, eu não conhecia o Brasil até quando eu tinha 19 anos, que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem a turismo mesmo pelo Brasil, e depois, quando eu estava no final da faculdade, recebi uma bolsa de estudo para São Paulo, para a USP. Acabei, teoricamente, ia fazer um semestre, acabei morando por um tempão no Brasil. Quando eu cheguei pela primeira vez no Brasil, honestamente, eu não sabia o que esperar. Eu sempre tinha morado na Itália, depois eu fiz um ano em Paris, a La Sorbonne, eu fiz um período na Califórnia, um período no Burkina Faso. Cheguei no Brasil, honestamente, sem muitos estereótipos. A única coisa que eu imaginava era muita natureza, mas ali e realmente encontrei muita natureza, mas não tinha uma ideia muito clara do Brasil. Eu esperava muitas coisas boas e encontrei muitas coisas boas. Eu vejo muito estrangeiro que mora no Brasil há um tempo ou que passou um tempinho no Brasil falando que adora o fato que o brasileiro é alegre, o brasileiro é gentil, o brasileiro é simpático, o brasileiro é divertido e acabou aprendendo a se soltar um pouco, a ser mais leve, a ser mais divertido. Eu, nesses momentos, quando se trata de amigos próximos, costumo fazer uma pequena reflexão, porque eu acho que o Brasil vai muito além disso. Além da leveza em si, tem realmente o fato de saber lidar com o dia a dia, saber lidar com os imprevistos. Então vamos lá com 6 coisas que eu aprendi morando por 10 anos no Brasil. Número 1, roupa. A gente utiliza na Itália uma roupa um pouquinho mais formal do que no Brasil. A gente tem talvez uma cabeça um pouquinho mais voltada a uma camisa social, a uma calça social, é um pouquinho mais comum e pode parecer uma coisa boba, mas o fato de, estando no Brasil, ter mais contato com o corpo, fazer um pouquinho mais de esporte, ficar um pouquinho mais em meio à natureza, aquela natureza intensa e a floresta que me faz um bem incrível, a mata mesmo, que eu adoro, acabou me levando a realmente utilizar com mais frequência um tênis, uma roupa mais informal, às vezes passar umas horas no dia de cabelo molhado fora de casa, coisa que na Itália a gente não faz, eu nunca faria isso. Pode parecer uma coisa muito pequena, mas é um curtir o conforto. E eu sei que muito brasileiro nesses momentos dá risada e fala, nossa, como o italiano é complicado. Mas, sinceramente, para mim foi um processo. O fato de me soltar ao ponto de não sentir a necessidade de ter a roupa perfeita, a maquiagem perfeita e curtir mais o conforto do que a estética. Então, agradeço porque o Brasil me ensinou isso. O segundo ponto pode surpreender muitas pessoas, mas quem já passou por esse processo sempre acaba concordando comigo. As mulheres que passaram um tempo no Brasil perceberam que existe uma forma de sermos um pouquinho mais femininas. Eu diria que a brasileira é um pouco mais mulher do que a italiana. Tem uma postura, um jeito de brincar com o cabelo, de ter o brinco balançando, de ter umas roupas que se movimentam, de utilizar mais cores, de utilizar um salto um pouquinho mais frequentemente do que a italiana na hora de sair à noite com os amigos. Às vezes, até o fato de brincar com a maquiagem, de exagerar um pouco com a maquiagem e brincar, ter uma maquiagem declarada. Eu gosto de dizer que às vezes no Brasil a maquiagem é declarada. Em italiano, a maquiagem é trucco, que significa truque mesmo. Ou seja, é para não perceber que você está maquiada. É uma mágica quase. E no Brasil não, tem o fato de brincar mesmo com a estética. E eu acho lindo ter esse espaço para brincar com a estética sem o estresse da perfeição, mas de uma forma mais declarada, com sinceridade, dizer sim, tô maquiada, sim, arrumei o cabelo, sim, tô aqui linda, maravilhosa e mulher. Terceiro ponto, talvez seja um dos mais importantes para mim na minha carreira, é o fato de lidar com os imprevistos. Na Itália, eu costumo dizer que o brasileiro consegue resolver qualquer problema de última hora, mesmo que ele nunca tenha passado por aquela situação. A resposta normalmente é: deixa comigo, eu dou um jeito. Pode dar um jeito da pior forma possível ou às vezes da melhor forma possível, mas vai tentar. Enquanto na Itália ou na Europa em geral, a gente é um pouquinho mais
quadradinho, um pouquinho mais regradinho. Então temos muito mais a cabeça de não, nunca passei por isso, não vou fazer. Não sei como fazer, não conheço, não faço. Tô aqui na minha. E isso me fez muito bem. Do ponto de vista profissional, fez com que eu conseguisse me desenvolver mais, justamente porque eu aprendi que se eu nunca passei por uma certa situação, ela está se apresentando pela primeira vez, eu não tenho a menor ideia de como resolver, eu posso pelo menos tentar, pelo menos me informar. De novo, o brasileiro costuma dar risada disso porque acha óbvio, para nós não é óbvio. Eu cresci graças a isso. E agora tem um superpoder que você não sabe que você tem, mas você tem, porque você nasceu no Brasil. Se você está assistindo esse vídeo, ou pelo menos você entende português, então você já tem esse superpoder, eu acho, que é entender tudo. Assim, a minha sensação é que no Brasil, se aparecer um japonês, os brasileiros vão entender. Às vezes eles não estão entendendo, mas eles vão dar um jeito de achar que estão entendendo o que ele está falando. Pode começar a fazer um desenho, uma dança, não sei, mas vão dar um jeito de entender. E é muito engraçado porque uma vez uma aluna minha me falou: Júlia, como é possível que eu não falo espanhol, eu não falo italiano ainda, estou começando a estudar, mas quando um espanhol tenta falar português, quando um italiano tenta falar português, eu entendo tudo o que eles falam, mesmo quando eles estão errando tudo, mas quando eu tento falar espanhol na Espanha, eu tento falar italiano na Itália, parece que eles não entendem nada mesmo, mas nada. E a gente ficou um pouquinho brincando sobre isso, ouvindo frases específicas, e realmente a gente percebeu que é como se aquele famoso jogo de cintura que o brasileiro tem conseguisse se aplicar também na hora de ouvir o estrangeiro. Então, quem está chegando no Brasil e fala errando praticamente tudo, consegue se comunicar. Você pode chamar de abertura, pode chamar de empatia, pode chamar de simpatia, pode chamar de vontade de conversar. Eu não sei, só sei que vocês conseguem. Eu nunca vi um país onde as pessoas são tão capazes assim de entender coisas incompreensíveis. Provavelmente vocês conseguiriam entender até uma criança estrangeira falando. Vocês conseguem entender. E o mais engraçado é que, se no começo eu era super rígida, eu ficava sempre perguntando: não, mas espera aí, em português então está correto utilizar você ou tu? E como que é a conjugação certa? E qual que é a frase correta? Eu ficava muito apegada às regras. Com o tempo eu desapeguei um pouquinho das regras e eu comecei sim a estudar português, sim a conhecer a gramática, sim a conhecer a teoria, mas sim a aceitar também, enfim, as imperfeições do dia a dia, a possibilidade de utilizar frases, às vezes, não completamente corretas do ponto de vista da gramática, mas vai além disso. Ficou muito mais leve para mim, muito mais tranquilo quando estou na Itália e ouço pessoas falando tudo errado em italiano. Ficou muito mais fácil entender o que elas falam. Não necessariamente se tratando de brasileiros, tá? Pessoas do mundo inteiro. É muito engraçado. Isso chama flexibilidade, isso pode chamar de plasticidade cerebral até, porque a capacidade de criar muitas conexões muito de última hora, muito rapidamente, eu chamo de Brasil. E agora vamos para os últimos dois aspectos. O penúltimo talvez seja uma das coisas mais, para mim, que resumem mais o Brasil. O Brasil, para mim, é o resumo do mundo. No Brasil tem todas as etnias, tem todas as classes sociais, tem todas as religiões, tem todas as cores, todas as cabeças, todas as mentalidades. Tem pessoas que falam que é muito triste ver que no Brasil tem muita pobreza e muita riqueza. Eu respondo que não é questão de Brasil, não, Brasil é questão de mundo. Na verdade, no Brasil temos contato com esse aspecto que existe no mundo inteiro. E isso faz com que a gente se force o tempo todo a lidar com pessoas muito diferentes. No Brasil eu aprendi a lidar com etnias diferentes, classes sociais diferentes, cabeças diferentes, religiões diferentes. E eu nunca vi um país que proporcionasse tantas diferenças assim. E o contato com as diferenças é evolução. Faz com que a gente se desenvolva, querendo ou não, no prazer ou na marra, mas tem que lidar com pessoas que são completamente diferentes
de nós. E fazendo isso, a gente aprende a se expressar de uma forma diferente, a utilizar um olhar diferente, uma brincadeira diferente, a falar com um tom de voz diferente, enfim. Para mim fez muito bem porque, como eu falei no começo, eu sempre tinha morado em lugares, em contextos onde não tem uma grande disparidade de classes sociais e não tem tantas religiões quanto no Brasil. Pode parecer só uma curiosidade, uma banalidade, mas eu acho que isso mexe profundamente nas pessoas que moram no Brasil. Quem realmente passou pelo Brasil, morando de verdade, tendo contato com as pessoas de verdade, sabe lidar com o mundo. E o último aspecto, que algumas pessoas descrevem como algo simplesmente engraçado e cômico, mas eu falo que mudou a minha vida, é o fato de saber dar risada. Saber dar risada dos momentos mais complicados, mais difíceis, mais banais, mais bobos, mais sem graça, honestamente. Eu acho que o brasileiro às vezes nem percebe de quanta risada consegue dar de momentos completamente sem graça, que não são divertidos, mas a pessoa consegue dar risada daquilo e todo mundo fica mais leve e a vida fica um pouquinho mais leve, tudo fica mais divertido. Porque eu falo que essa não é somente uma curiosidade cultural, mas algo que mexeu em mim profundamente, porque teve um dia que eu tava muito estressada, não sei o que estava acontecendo naquele momento na minha fase, na fase de vida, nem lembro, mas foi uma fase muito difícil. E eu estava dirigindo, cheguei na frente do meu escritório, daí a pouco eu ia atender um cliente. Eu só lembro que eu parei o carro, estacionei e eu fiquei parada, olhando no vazio por um tempo. Talvez eu ia começar a chorar, não sei, mas eu fiquei só olhando no vazio por um tempo. Só que assim, você não pode fazer isso no Brasil. Tava sozinha. Acho que eu fiquei uns 10 segundos no silêncio. E aí o que aconteceu? No vidro uma mulher falando: Moça! Moça! Moça, tá bem? Moça, tá tudo bem? Eu dei tanta risada daquilo. Eu não conhecia aquela mulher, só baixei o vidro, olhei pra ela. E eu dei muita risada. Falei: Sim, tá tudo bem. Obrigada, tá tudo bem. E eu sei que muitas pessoas, quando eu falo isso, só dão risada e falam: sim, brasileiro, né? Tipo, X total. A mulher tava passando pela rua, olhou pra mim e fez questão de ir lá e me perguntar como que eu tava. Por que fazer isso? Não tem motivo. Mas aquilo mexeu em mim, assim, me mostrou que uma coisa tão boba assim, tão banal, tão tonta, tão ridícula, na verdade. Às vezes a gente dá risadas de momentos assim, é até cômico, é até ridículo. Mas isso nos entrega o poder de modificar o nosso estado emocional e como a gente enxerga a vida. Naquele momento eu percebi que uma coisa muito pequena podia modificar completamente como eu estava me sentindo e acabou modificando como eu toquei o dia. Então, acabou entrando dentro de mim. E muitas vezes, quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou para baixo, quando eu estou com uma raiva enorme de alguma coisa, ou quando eu estou assim, super desanimada, eu lembro daquela sensação de, tá bom, mas dá para pegar o desânimo e dar risada e tocar a vida. Parece uma coisa boba, mas eu acho que é um superpoder. Enfim, o Brasil me ensinou muito, continua me ensinando muito e eu queria pedir para você continuar estudando italiano e outros idiomas e viajar muito e ensinar cada vez mais para todos nós. Se você quiser aprender um pouquinho de italiano, se inscreva no canal, clique no sininho, você vai receber as notificações, eu vou contar mais para você sobre as minhas histórias e a gente vai aprender juntos o idioma.